Revolta das Carrancas, 1833. O canal Sociologia das Ruas vem através deste vídeo fazer um relato sobre o 13 de maio de 1833, que de certa forma e não por acaso, foi e continua sendo abafado na tentativa de tirar o protagonismo histórico do povo negro. A Revolta de Carrancas foi um levante organizado por homens e mulheres escravizados em 13 de maio de 1833, em Minas Gerais, mais precisamente nas terras de uma poderosa família da região, a família Junqueira. O período regencial, que marcou a década de 1830, ficou caracterizado como um período de muitos movimentos contestatórios. A abdicação de Dom Pedro I e a impossibilidade de Dom Pedro II assumir o trono do império deixou a nação exposta a levantes. Um dos pontos de maior fragilidade era a questão da escravidão. Desde o início do século XIX, a Inglaterra insistia e pressionava as nações pelo fim do regime escravista. Locais como o Brasil, estruturados a partir da monocultura, do latifúndio e do trabalho escravo, resistiam em aderir ao sistema de trabalho livre. O medo de revoltas de escravos era constante entre os proprietários, ainda mais depois da bem-sucedida experiência haitiana, que em 1804 viu os escravos expulsarem e assassinarem seus algozes e estabelecerem seu governo. No Brasil, a mais famosa revolta de escravos aconteceu em Salvador, Bahia, em janeiro de 1835. Foi o Levante ou Revolta dos Malês, uma rebelião de escravos muçulmanos. Embora tenha sido logo repreendida e sufocada, a revolta baiana espalhou o medo entre os senhores de engenho e proprietários de escravos. Assim como a Bahia, Minas Gerais também recebeu um número elevado de escravos, principalmente para o trabalho na terra e nas minas. A freguesia de Carrancas, localizada ao sul de Minas Gerais, era uma região com grande número de escravos, vindos de forma compulsória do continente africano. Inclusive, havia mais sujeitos escravizados do que trabalhadores livres na localidade. As fazendas de campo Alegre de Bela Cruz, onde a revolta de Carrancas aconteceu, foram porções de terras doadas pela coroa João Francisco Junqueira. A família Junqueira possuía a maior parte dos escravos na região, que trabalhavam em suas terras. Cabe destacar que até 1850, quando a Lei de Terras transformou a terra em capital, media-se a riqueza pela quantidade de escravos que alguém possuía, e a família Junqueira tinha muitos à época. O medo era constante, principalmente após 1831, quando a população escrava da região tentou se organizar contra os seus senhores. Mas, a revolta escrava só veio a ocorrer 2 anos depois, em 1833. A revolta iniciou pela fazenda de Campo Alegre, posse de Gabriel Junqueira, proprietário de escravos e deputado da corrente liberal. Os escravos, sob a liderança de Ventura Mina, organizaram um motim e mataram Gabriel. De lá dirigiram-se para a fazenda Bela Cruz, onde assassinaram a família de José Francisco Junqueira, irmão de Gabriel. Eles eram herdeiros de João Francisco. A saga continuou com o objetivo de matar outro membro da família, Manuel José da Costa, genro de José. Assim que chegou a Bela Cruz, foi também morto. De lá o grupo de revoltosos partiu para a fazenda Bom Jardim, propriedade de João Cândido Junqueira, que já avisado do ocorrido nas fazendas de Campo Alegre e Bela Cruz organizou a resistência, e assim os revoltosos encontraram lá maior dificuldade. Esse conflito levou alguns revoltosos à morte, como foi o caso do líder Ventura Mina. A movimentação dos escravos de Minas Gerais mostra a revolta com os senhores de escravos e com o trabalho compulsório. Homens e mulheres que foram escravizados lutaram pelo fim da exploração da sua força de trabalho e de suas vidas. A revolta de Carrancas é mais um exemplo de como a problemática da escravidão se mostrava cada vez mais complexa no Brasil do século XIX. Movimentos como este mostraram que o medo do haitianismo não era infundado. Se boa parte da população era escravizada, caso se organizassem conseguiriam tomar o poder e virar o jogo contra os senhores das terras, proprietários de escravos. Assim, a escravidão era um problema urgente, que exigia atenção. Pouco tempo depois estourou na Bahia o Levante do Malês, que causou mais preocupação ainda aos proprietários e ao governo. Mas, a escravidão ainda demorou a acabar no Brasil. A revolta de Carrancas trouxe à tona todo o aborrecimento dos negros, livres e escravos, e também mostrou a alta habilidade de organização e articulação deles. O juiz de paz de Baipendi, Antônio Gomes Nogueira Freire, tomou algumas medidas de prevenção,
como por exemplo intensificar a vigilância em outras propriedades, principalmente naquelas onde havia um grande número de escravos. Em 15 de maio de 1833, o juiz de paz de Pouso Alto avisou a Câmara Municipal de Resende sobre os acontecimentos de Carrancas, pois o grupo de revoltosos pretendia atacar outras fazendas. Algumas regiões do Vale do Paraíba Paulista, como Areias e Bananal, foram logo avisadas do que ocorrerá em Carrancas. Como eram regiões com grande número de pessoas escravizadas, os vereadores foram intimados para uma sessão secreta no dia 21 de maio, onde ficou acordado uma série de medidas para evitar maiores repercussões da revolta de Carrancas na região. Os rebeldes de Carrancas foram severamente punidos. 16 foram condenados à pena de morte por enforcamento e executados em praça pública com cortejo da Irmandade da Misericórdia, na vila de São João del Rei. Alguns foram condenados como cabeça da revolução, de acordo com o artigo 113 do Código Criminal que determinava a pena de morte para crimes assim. Outros foram punidos pelo crime de homicídio qualificado, segundo o artigo 192 do mesmo Código. Essa foi uma das maiores penas coletivas à morte às quais foram condenadas pessoas escravizadas na história do Brasil. No caso da revolta de Carrancas, apenas Antônio Rezende, um dos escravizados de Gabriel Francisco Junqueira, conseguiu fazer chegar uma petição ao imperador e teve a vida salva, pois ele foi o executor de seus companheiros. Primeiro, ele foi preso na cadeia de Ouro Preto, de onde acabou fugindo em 1835. Em julho de 1848, estava preso na cadeia de São João del Rei e solicitou a mudança para a Santa Casa de Misericórdia para tratar inflamações e dores no peito. Foi identificado na petição como Antônio Rezende, o Carrasco. Entre os cabeças da revolta, destacam-se Ventura Mina, Campo Alegre, Joaquim Mina, Bela Cruz, e Damião, Campo Belo. O último se enforcou quando soube que fora denunciado. O medo causado pela revolta de Carrancas foi erradicado com a condenação das pessoas à pena de morte. A revolta de Carrancas teve grande impacto nas instâncias de poder da corte. 4 projetos foram enviados à Câmara dos Deputados em 10 de junho de 1833. Um se referia aos julgamentos dos crimes cometidos por escravizados. Esse projeto antecipava o texto da Lei de 10 de junho de 1835, que designou a pena de morte para pessoas escravizadas envolvidas no homicídio de seus senhores e parentes. A função de cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante, brilho constante, meus livros mais distantes, de roupa elegante. Eu vou pra rua, a vida é um instante. Vou pra rua, a vida é um instante. Cometa rasante.